Sabe aquele filme que não te assusta só na hora? Aquele que fica com você, martelando na sua cabeça dias depois que os créditos subiram. É sobre eles que a gente vai falar hoje. Se você veio aqui esperando sustos fáceis, monstros pulando do armário e gritaria, talvez esse não seja o melhor vídeo pra você. Hoje, o nosso caminho é bem mais sombrio e sinuoso. Vamos falar de terror psicológico. Um tipo de medo que não precisa de litros de sangue ou imagem grotesca pra te deixar apavorado. Ele brinca com algo muito mais íntimo e frágil. A sua própria mente. A ideia é devastadoramente simples. E se o verdadeiro monstro não estiver debaixo da cama, mas dentro da sua cabeça? E se a ameaça não for um maluco com uma faca, mas a sensação de que você pode estar perdendo a sanidade? De que não pode mais confiar nos seus próprios olhos? Esse é o jogo do terror psicológico. Ele manipula o medo, usando a mente humana como seu principal vilão, explorando temas como paranoia, a fragilidade da realidade, o luto, o trauma e a perda de controle. Nos filmes que vamos explorar, o silêncio pode ser mais barulhento do que qualquer grito. Uma casa toda iluminada pode dar mais medo do que um porão escuro. E a dúvida que eles plantam na sua mente é uma sementinha que vai florescer em pesadelos por dias. Talvez semanas. Então se prepara para uma jornada pela psique humana, onde o medo não é só algo que você sente, é algo que você se torna. Vamos mergulhar em 7 filmes que redefinem o que significa medo, começando por um que mudou o jogo para uma nova geração. Hereditário. Vamos começar por um filme de 2018 que virou um marco. Ou você ama, ou você odeia. Mas uma conclusão é certa, ninguém esquece. Eu tô falando de Hereditário, dirigido por Ari Aster. Isso aqui não é só um filme de terror. É uma tragédia familiar que se desfaz e vira um pesadelo sobrenatural. A premissa, no papel, parece até simples. Depois que Ellen, a avó mais reclusa da família Graham, morre, sua filha Anne, o marido Steve, e seus filhos Peter e Charlie começam a lidar com o luto. Mas lidar é uma palavra muito gentil para o que acontece aqui. A morte da avó não é um fim, é um gatilho que desenterra segredos bizarros, traumas antigos e uma herança de família absolutamente apavorante. O terror em Hereditário é construído em cima de uma dor real, que você quase consegue tocar. A Anne, vivida por Toni Collette, numa das atuações mais insanas e viscerais do terror, é uma artista que cria miniaturas de sua própria vida. E essa é a primeira dica do filme. Estamos prestes a ver uma família presa numa caixinha, sendo manipulada por forças que eles nem veem, nem entendem. O que faz Hereditário ser tão perturbador é justamente essa mistura doentia de sobrenatural com drama familiar. Por um bom tempo, você fica na dúvida se as coisas estranhas que estão acontecendo são reais ou se são só manifestações do luto extremo e da doença mental que parece ocorrer na família. O que a gente está vendo são fantasmas de verdade ou fantasmas do trauma? A culpa corrói todo mundo, principalmente depois de uma segunda tragédia chocante logo no começo do filme. O silêncio durante o jantar da família Graham é mais tenso que qualquer cena de perseguição. A dor vira raiva, vira ressentimento, e essa energia tóxica parece que impregna as paredes da casa. O diretor, Ari Aster, diz que vendeu o filme como um drama familiar. E essa é a chave. Ele não usa o terror para te dar susto. Ele usa o colapso de uma família para te deixar horrorizado. O filme não te dá pulinhos da cadeira. Ele te esmaga com uma atmosfera desgraçada, inevitável. E aquele final, meu amigo, aquele final não te dá colher de chá. Pelo contrário, ele te larga com um mal-estar profundo, te fazendo questionar tudo o que você acabou de ver. É um filme que não sai da sua cabeça porque prova que o verdadeiro horror não é o que espera no escuro, mas o que a gente herda em plena luz do dia. Babadook. Se Hereditário nos ensina que o inferno pode ser uma herança de família, nosso próximo filme diz que, às vezes, a gente mesmo convida ele para entrar. Lançado em 2014, O Babadook, da diretora Jennifer Kent, se disfarça de filme de monstro, mas na verdade é uma das metáforas mais poderosas sobre luto e depressão que o cinema já viu. A história nos apresenta Amélia, uma mãe viúva que está no limite, tentando criar o filho de 6 anos, Samuel. Faz 6 anos que o marido dela morreu, num acidente de carro, justamente quando a levava para o hospital para ter o menino. Amélia está presa nesse trauma, e sua dor se transforma numa relação exaustiva com o filho, que é uma criança cheia de medos e problemas. A vida deles já é um inferno, mas tudo piora quando Samuel acha um livro infantil esquisito, chamado Mr. Babadook. O livro, com desenhos grotescos, fala de uma criatura sombria que, depois que você sabe que ela existe, nunca mais vai embora. E não demora muito para uma presença sinistra começar a assombrar a casa. A grande sacada do filme é a ambiguidade genial.
O Babadook é um bicho sobrenatural de verdade ou ele é só a depressão e a raiva reprimida de Amélia ganhando forma? O monstro, de cartola e casaco preto, é a personificação de todos os sentimentos ruins que ela se recusa a encarar. Ele é o luto que ela nunca processou e a raiva que ela sente do filho, a quem ela culpa pela morte do marido, nos seus momentos mais sombrios. Jennifer Kent usa todos os truques do terror para criar um clima sufocante. A casa, filmada em tons de cinza, parece doente. O som é opressivo, cheio de sussurros que te fazem duvidar do que você está ouvindo. Assim como a Amélia duvida da própria sanidade. O filme te joga direto na cabeça dela. Conforme ela fica mais cansada e isolada, a gente já não sabe mais o que é real e o que é imaginação. A gente sente o medo dela, mas também começa a ter medo dela. A gente vê a mãe protetora se transformar numa ameaça para o próprio filho. E é aí que o terror psicológico te pega de jeito. O Babadook não é um monstro que você mata. Ele representa algo que não dá para expulsar. E o final do filme te prova isso. Ele nos ensina uma verdade bem desconfortável. Você não se livra dos seus demônios. Às vezes, o único jeito é aprender a conviver com eles, trancando eles num porão e os alimentando todo dia, só para ter eles sob controle. Cisne Negro. Agora vamos sair das casas mal assombradas e entrar num mundo aparentemente chique do balé. Mas não se engane, o buraco aqui é tão fundo quanto qualquer outro. Cisne Negro. O thriller psicológico de 2010, do diretor Darren Aronofsky, é um mergulho direto na loucura, movida pela obsessão de ser perfeita. O filme segue Nina Sayers, interpretada por Natalie Portman, numa atuação que lhe rendeu o Oscar. Nina é uma bailarina tecnicamente impecável, mas totalmente reprimida, que vive sob o controle de sua mãe, uma ex-bailarina frustrada. A vida dela é a dança, e quando aparece a chance de ser a protagonista de O Lago dos Cisnes, ela vê a oportunidade da sua vida. O problema é que o papel exige que ela seja duas coisas: o cisne branco, puro e inocente, o que ela faz com um pé nas costas, mas também o cisne negro, uma figura sensual, ousada e sombria. E é aí que ela trava. Na busca desesperada para encontrar essa escuridão dentro de si, ela começa a afundar numa espiral de paranoia, alucinações e autodestruição. A genialidade de Cisne Negro como terror psicológico é que ele te tranca na cabeça de Nina. Você vê o que ela vê, sente o que ela sente. A linha entre realidade e paranoia dela fica cada vez mais borrada, não só pra ela, mas também pra gente. As paredes do mundo dela começam a rachar. Ela vê cópias de si mesma, a pele dela sangra do nada. E a rivalidade com a nova bailarina, Lily, que é tudo que o Cisne Negro precisa ser, vira uma obsessão perigosa. Aronofsky usa uma câmera claustrofóbica, quase colada em Nina, nos forçando a sentir a ansiedade e o pânico dela. O som de ossos quebrando, de penas crescendo debaixo da pele, tudo isso constrói uma experiência física de horror. Não existe um monstro de verdade em Cisne Negro. O monstro é a ambição de Nina. É o ideal de perfeição que a consome por dentro. O filme é uma análise aterrorizante da pressão que a gente coloca sobre nós mesmos e o preço que a arte pode cobrar. A transformação dela no Cisne Negro não é só artística, é uma metamorfose física e psicológica grotesca. Ela precisa se destruir para dar à luz a algo novo. Algo poderoso, mas também monstruoso. O clímax, a apresentação final dela, é uma das cenas mais eletrizantes e perturbadoras do cinema. É uma mistura perfeita de beleza e horror. O momento em que ela finalmente alcança a perfeição, mas a um custo terrível. Cisne Negro fica na sua mente porque é um lembrete assustador de que, às vezes, nosso maior inimigo está no próprio reflexo do espelho. Midsommar. Depois da escuridão do balé, nosso próximo filme nos leva ao extremo oposto, um festival de verão na Suécia, debaixo de um sol que nunca se põe. Mas como a gente vai descobrir, o mal não precisa da noite. Midsommar, de 2019. O segundo filme de Ari Aster nessa lista. Subverte as regras do terror e prova que o horror pode florescer sobre a luz mais brilhante. O filme começa no escuro, com Dani, uma jovem que está passando por uma tragédia familiar terrível. Presa num relacionamento falido com o namorado, Christian, ela se sente completamente sozinha em seu luto. Numa tentativa de salvar a relação e fugir da sua dor, ela decide ir com ele e seus amigos para Arga, uma comunidade isolada na Suécia, para um festival de solstício de verão que só acontece a cada 90 anos. O que começa como uma viagem tranquila, com todo mundo vestido de branco e dançando com flores no cabelo, lentamente se revela um pesadelo pagão. As tradições da comunidade de Argas são, para dizer o mínimo, perturbadoras. O terror psicológico aqui é todo construído num contraste. A beleza da paisagem e a aparente paz da comunidade batem de frente com a brutalidade de seus rituais. Aster filma o horror em plena luz do dia.
o que deixa tudo ainda mais chocante. Não tem sombras para se esconder. A gente tá preso ali, com os personagens, forçados a assistir tudo aquilo. Mas o verdadeiro terror não tá só nos rituais bizarros. Tá na jornada emocional da Dani. Ela chega em Arga destruída, procurando a família e o apoio que perdeu. O namorado e os amigos dela não estão nem aí pra dor dela. Já a comunidade, com seus costumes estranhos, oferece a ela algo que ela precisava desesperadamente: empatia. Quando ela chora, as mulheres da comunidade choram junto, espelhando sua dor. Eles a enxergam. E essa sedução psicológica é o que é tão assustador. O filme mostra, de uma forma brilhante, como o trauma pode nos deixar vulneráveis à manipulação. A gente fica na dúvida. Isso é um filme de terror ou um conto de fadas sombrio sobre libertação? O final, com a Dani coroada Rainha de Maio, a força a fazer uma escolha. E aquele sorriso, aquele sorriso dela, no último segundo, é uma das coisas mais perturbadoras e confusas que o cinema recente já nos deu. É o sorriso de alguém que finalmente encontrou o seu lugar, mesmo que esse lugar seja no coração de um pesadelo. O ritual. Deixamos o sol eterno da Suécia de lado para entrar em uma de suas florestas escuras, com o Ritual, de 2017. Dirigido por David Bruckner, esse filme é um exemplo perfeito de como o ambiente pode amplificar o terror psicológico, e como a culpa do passado pode nos transformar em presas fáceis. A premissa é um clássico. Um grupo de amigos se reúne para uma viagem. Luke, Hutch, Phil e Dom decidem fazer uma trilha pelas montanhas da Suécia, em homenagem ao Rob. É sempre na Suécia, né? Não viaja pra Suécia, hein, galera? Rob era o quinto amigo, que foi morto 6 meses antes no assalto. Um detalhe crucial: o Luke estava lá, mas ele se escondeu, paralisado de medo, enquanto assistia seu amigo morrer. Essa culpa não dita paira sobre o grupo desde o início. Durante a trilha, um deles se machuca, e o grupo toma a péssima decisão de pegar um atalho pela floresta. E como todo fã de terror sabe, atalhos pela floresta nunca são uma boa ideia. O que eles encontram lá não é só natureza selvagem, mas algo a mais. Algo antigo. Algo sinistro. E que parece estar caçando eles. O terror em O Ritual funciona em 2 níveis ao mesmo tempo. De um lado, temos o terror de sobrevivência. A floresta em si é um personagem, um labirinto de árvores tortas e escuridão. O filme cria uma atmosfera de isolamento total. Eles encontram símbolos estranhos, uma cabana abandonada com um boneco bizarro no sótão, e são atormentados por pesadelos. Por outro lado, e aqui está o coração psicológico do filme, temos o drama interno de Luke. As florestas e a coisa que os persegue se tornam uma manifestação de sua culpa. Seus pesadelos são flashbacks do assalto, forçando-o a reviver sua covardia toda noite. A ameaça na floresta parece estar testando sua coragem. O filme mostra de forma brilhante o terror psicológico, baseado na culpa do protagonista, com um folk horror, o terror de cultos e crenças antigas. E quando a criatura finalmente aparece, ela não é um monstro qualquer. O seu design é incrivelmente original e perturbador. Mesmo assim, o filme nunca esquece que o verdadeiro drama é humano. A amizade deles se desfaz sob pressão, com acusações e ressentimento vindo à tona. O ritual funciona porque entende que o medo do desconhecido lá fora é assustador, mas o medo de encarar os próprios demônios é o que realmente nos assombra. A Bruxa. Continuando pelas florestas assombradas, chegamos a um dos filmes de terror mais aclamados e debatidos dos últimos anos, A Bruxa, de 2015. O filme de estreia do diretor Robert Eggers é menos um filme de terror tradicional e mais um pesadelo febril. Um conto folclórico da Nova Inglaterra trazido à vida com uma precisão histórica. A história se passa em 1630, décadas antes dos famosos julgamentos de Salem. Conhecemos uma família puritana, que é expulsa de sua comunidade. O pai, William, orgulhoso e teimoso em sua fé, leva a família para viver isolada na beira de uma floresta sinistra. O que se segue é a lenta e agonizante destruição dessa família. O isolamento, a fome e a colheita ruim já criam um clima de desespero. Mas o terror de verdade começa quando o filho mais novo, o bebê Samuel, desaparece enquanto está sob os cuidados da sua irmã, a filha mais velha, Thomasin. Foi um lobo? Foi algo que saiu da floresta? A partir daí, a paranoia e a histeria religiosa começam a envenenar a família por dentro. A maestria de A Bruxa está justamente aí. Ele não te dá uma resposta fácil. Eggers constrói o medo na ambiguidade. Existe mesmo uma bruxa na floresta? Ou a verdadeira bruxa é a suspeita que cresce entre eles? É a paranoia. O filme nos dá vislumbres do sobrenatural.
o suficiente pra gente saber que o mal é real. Mas o foco é em como o medo desse mal destrói a família. Thomasin, uma adolescente, vira o bode expiatório de tudo de ruim que acontece. A mãe a vê com ciúmes. Os irmãos a acusam de bruxaria. E o pai, dividido entre o amor pela filha e o fanatismo religioso, não sabe em quem acreditar. A Bruxa é uma aula de como criar atmosfera. Filmado quase todo com luz natural, o filme tem um visual cinzento e desolador. A trilha sonora é propositalmente irritante, te mantendo tenso o tempo todo. O diálogo, tirado de documentos de época, aumenta a sensação de autenticidade e estranheza. Mas o verdadeiro combustível do horror aqui é a mente. É um filme sobre como a fé cega e o medo do desconhecido pode levar até pessoas boas a fazerem coisas terríveis. O mal sobrenatural pode até estar na floresta, mas o mal psicológico que acontece dentro daquela cabana é muito mais íntimo e, por isso, muito mais aterrorizante. O Farol. Para o nosso último filme, a gente vai se isolar ainda mais. Saímos da floresta e vamos para uma ilha rochosa e desolada, onde a única coisa que existe é um farol. O Farol, de 2019. O segundo filme de Robert Eggers nessa lista. É uma obra-prima de insanidade em preto e branco, um mergulho claustrofóbico na psique masculina em colapso. Estrelado por William Dafoe e Robert Pattinson, e atuações gigantescas, o filme nos apresenta dois faroleiros. O veterano, Thomas Wake, William Dafoe, um lobo do mar, grosso e supersticioso, e o novato, Ephraim Winslow, Robert Pattinson, um cara com um passado misterioso, que só quer fazer seu trabalho e ir embora. Eles estão presos juntos, numa ilha por 4 semanas. O que se segue é um estudo de personagem alucinante. O isolamento, o trabalho pesado, o clima horrível e as quantidades absurdas de álcool começam a destruir a sanidade dos dois. A dinâmica de poder entre eles é uma montanha russa. Wake trata Winslow como um escravo, proibindo de chegar perto da luz do farol, que ele guarda como se fosse um segredo. Winslow, por sua vez, é consumido pela curiosidade e pelo ressentimento. A relação deles varia entre a amizade de bêbado à hostilidade pura. O terror aqui é 100% psicológico e de atmosfera. Filmado num preto e branco granulado e num formato de tela quadrado e apertado, o filme parece uma relíquia perdida. Essa escolha não é só estilo. Ela aprisiona o espectador junto com os personagens, intensificando aquela sensação de confinamento. Assim como em A Bruxa, Eggers não está nem um pouco interessado em te dar uma resposta clara. A linha entre realidade, alucinação de bêbado e sobrenatural é completamente borrada. Existem mesmo sereias no mar? A luz do farol tem algum poder mágico? Ou tudo é só a mente de dois bêbados se despedaçando? O filme é lotado de simbolismos, seja da mitologia ou da psicologia. O barulho constante de buzina na névoa, os uivos do vento, o grito das gaivotas. Tudo se junta para criar um som opressor. O Farol não é um filme que se assiste, é um filme que se experiencia. É uma agressão aos sentidos que te deixa exausto e desorientado. Ele prova que, às vezes, o horror é estar preso com outra pessoa, mas, no fim das contas, está preso consigo mesmo. Esses foram 7 filmes que, na minha opinião, mostraram o poder do terror psicológico de entrar na sua mente e não sair mais. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses filmes mais mexeu com a sua cabeça? Qual desses te deixou olhando pro teto à noite, repassando as cenas? Ou talvez algum outro filme te marcou e não entrou para essa lista? Deixa aqui nos comentários. Eu leio, respondo e quem sabe sua sugestão não aparece no próximo vídeo. Analisando esses 7 filmes, fica óbvio que o terror psicológico é muito mais do que só um gênero. Ele é uma exploração das nossas ansiedades mais profundas. Ele nos lembra que o medo não vem só de fora, de monstros e assassinos, mas também de dentro. O medo da solidão, o medo de perder o controle, o medo do luto, o medo de não poder confiar na sua própria realidade. Filmes como Hereditário e Babadook transformam o trauma em monstros quase físicos. Cisne Negro nos alerta sobre os perigos de buscar a perfeição a qualquer custo. Midsommar e A Bruxa mostram que o isolamento e a fé cega podem ser aterrorizantes. O Ritual e o Farol nos isolam em lugares hostis para nos lembrar que, quando não temos mais nada, somos forçados a encarar nós mesmos, com toda a nossa culpa e todos os nossos segredos. Assistir esses filmes não é só pela adrenalina. É uma sensação mais duradoura. É um mergulho em emoções que a gente geralmente evita. Eles nos desafiam, nos provocam e ficam com a gente, nos forçando a pensar mais sobre a natureza do nosso medo e os cantos mais escuros da condição humana. E é por isso que eles são tão inesquecíveis, porque no final, o monstro mais assustador é aquele que conhece todos os seus segredos, porque vive dentro da sua mente. Muito obrigado se você assistiu até aqui, e bons pesadelos.